foi o mesmo sentimento que eu tive, que havia algo de sobrenatural, de especial, de diferente aqui nesta tarde. Não são as cores da parede ou do carpete, mas a presença real de quem busca ao Senhor aqui nesta tarde. E quando nós falamos que buscamos a Deus, nós deixamos os nossos conceitos, nós deixamos as nossas expectativas para ouvir Deus falar, né? E eu estava nessa semana orando, e Deus foi me trazendo a lembranças, algumas situações que nós temos vivido na casa do Senhor, e temos visto inclusive com aqueles que são a igreja, quando pregamos, quando ministramos, e falamos a igreja de Cristo, não falamos dessas paredes, ou deste prédio, falamos sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre o real relacionamento com Jesus Cristo. E é isso que nós viemos buscar aqui nesta tarde. Uma palavra que não venha apenas falar sobre prosperidade, como fazem algumas igrejas, mas uma palavra que venha tocar no íntimo o seu coração. Essa tem sido a minha oração. E quando eu me preparava para esboçar algo aqui a ser tratado nesta tarde, Deus me falava e me dava como título uma mensagem que dizia assim: cristãos, ou seja, eu e você, é o que nós somos, além do lugar físico, ou seja, além desta igreja, além do que estamos fazendo aqui, e além deste cerimonial. Mas por que o pastor está falando assim? Eu entendo que há uma parcela talvez grande da igreja que não entendeu ainda qual é a vontade do Senhor para a sua vida, e que seja nesta tarde, em nome de Jesus, essa é a minha oração. Quero convidar você a se colocar de pé, abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, no verso 18, nós vamos ler até o 25. Quantos irmãos estavam aqui pela manhã e ouviram a palavra pregada hoje pela manhã pelo bispo Robson, só para que eu possa identificar? Meu Deus, amém, que bênção. Eu digo isso porque o bispo ele começou uma caminhada nesta manhã, e eu creio que Deus queira concluir, queira fechar essa mensagem que foi pregada nesta manhã, pregada com a presença do Espírito Santo de Deus, porque foi algo valioso que nós recebemos aqui nesta manhã, e Deus vai continuar aqui em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus em João 2,18, na minha versão: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? E Jesus lhes respondeu. A minha oração é que Jesus responda aos seus questionamentos aqui nesta tarde. Destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. E replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, Jesus, porém se referia ao santuário do seu corpo. E quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, o que fizeram, igreja? Creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ou seja, ele nos conhece no íntimo do nosso coração. Ele sabe tudo aquilo que você está pensando agora, sabe de toda a contrariedade, sabe de toda a expectativa, conhece os teus medos. Ele sabe exatamente aquilo que você é, e que às vezes o cônjuge, o pastor, o líder, o amigo não sabe, mas ele sabe.
E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, ou seja, ele sabe de tudo, ele nos conhece. Deus, te agradecemos por esta tarde, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa mais uma vez, recebendo de ti, Pai, uma direção, uma estratégia. Deus, recebendo da tua palavra, a palavra essa que restaura, que cura, que liberta do mal e das nossas fraquezas, Pai. Tu és bem-vindo aqui, a nossa vida, o nosso coração. Queremos ter nessa tarde face a face com o Senhor, Pai amado Deus, diante de uma mesa posta dos céus para nós, Pai. Toca em cada coração aqui, em cada vida, Espírito Santo, toca, porque nós te queremos, Deus. Diga isso, nós te queremos, Deus. Que a sua presença nos cure em nome de Jesus, Pai. Sopra do teu Espírito Santo, Deus. Eu clamo a ti nesta tarde e repito em oração, porque nós te queremos, Deus. Diga isso, nós te queremos, Deus. E eu creio que quando nós abrimos a nossa boca para dizer que o queremos, eu creio que os céus se abrem, meu Deus, para as nossas orações. Que venha o teu reino, que venha o teu reino, Pai amado Deus. Faça-nos lembrar de quem nós éramos. Renova a nossa fé, a nossa esperança, Pai. Se há alguém aqui abatido, atribulado, preocupado, nervoso, angustiado, seja qual o termo utilizado, Pai, que o teu Espírito Santo mude este quadro, Pai. Enche esse lugar, enche a minha vida, enche a vida daqueles que aqui estão, Pai, que priorizaram estar na tua casa. Perdoa os nossos pecados. Eu lembro que toda oração, o pastor Derossi aqui dizia isso, antes de começar um culto, ele dizia: perdoa os pecados do teu povo, Pai, porque o Senhor é querido e amado, o Senhor é o nosso Pai. Entregamos a ti, Pai, nesta tarde, a nossa vida em nome de Jesus, amém. A primeira coisa que me fez Deus me relembrar é de uma igreja que está aqui reunida nesta tarde. Quando nós vemos, né, aqui eu posso ver uma igreja cheia, mas talvez por parte de alguns, como foi pregado aqui nesta manhã, aqueles que aqui estavam, uma igreja talvez um pouco acomodada, talvez um pouco sonolenta, desanimada, dormindo no ponto, né? E o desejo do Senhor nosso Deus é nessa tarde nos fazer mudar. Por que tão importante essa mudança, esse reconhecimento? Porque às vezes parece que apenas pelo fato de estarmos aqui nesta tarde a ceiar, a buscar a Santa Ceia do Senhor, a separar este tempo para ouvir uma palavra, para cantar uma música. Escute bem o que eu falei, cantar uma música. Porque é o que me parece em alguns momentos, quando eu olho para a minha vida e olho para alguns na igreja. Mas nesta tarde Deus quer nos fazer a voltar a um tempo de louvor real, de entrega total. Por isso este tema do ano da restauração do primeiro amor. O que eu quero dizer é que apesar de participarmos desta Santa Ceia, não significa que nós estamos cumprindo o que Deus quer de nós. Apesar de estarmos nesta tarde aqui reunidos na igreja e participando da Santa Ceia do Senhor, talvez não estejamos ainda em totalidade, para alguns, cumprindo o que Deus quer de nós. Isso é para você pensar.
Então, pastor, o que Deus então quer da minha vida, quer de nós? Aí eu te levo para esse tempo no qual a leitura do verso foi feita. E comece a imaginar aqueles homens que foram ao templo naquele dia em que Jesus estava ali fisicamente entre eles. E eu creio que nesta tarde aqui o Espírito Santo está presente em nossas vidas. E quando eu falo em nossas vidas, eu não falo só aqui na igreja, não. Eu creio que o Espírito Santo está presente na minha casa, na tua casa, no teu trabalho, no caminho para o trabalho, por onde você passa, por onde você anda, tudo que você faz. Quando nós estamos cumprindo a vontade dEle. Mas sempre há alguma coisa no qual a nossa mente, os nossos pensamentos começam a nos colocar de uma forma distante da vontade do Senhor. E a minha oração é que nesta tarde Ele comece a nos direcionar, ou seja, a tirar as nossas fraquezas, a tirar os nossos pecados, a retirar de nós o nosso desânimo. Eu sempre oro pedindo: Deus, não seja a minha mente, não seja os meus atos, as minhas escolhas, mas seja o Senhor, porque o que for de mim ou de você, não será a vontade de Deus. Por isso eu escolhi me calar um pouco mais, recolher os meus recados, às vezes pessoais, para algumas pessoas. Por isso eu tenho fechado mais a minha boca e tenho orado mais, para falar exatamente aquilo que é vontade do Senhor e não mais a minha, porque quando for a minha, eu vou errar, eu vou ferir, eu vou machucar, eu vou contrariar, né? E nós somos assim, todos nós, não só eu, mas todos nós. Mas agora, nesse momento o que me faz aqui pensar com o Senhor é que nós possamos, da mesma forma que esses homens estavam ali com Jesus Cristo, possamos nos lembrar que não estamos apenas sentados num banco de uma igreja, de um prédio, mas que estamos com Jesus Cristo ao nosso lado. O Teu Espírito Santo a nos tocar, a nos mobilizar a uma nova vida, a um novo tempo, a uma fase no qual Ele se faça presente por onde eu andar. É neste Espírito que eu medito sobre esta palavra. E o impressionante, e quando eu orava pedindo esta mensagem, eu entendi que às vezes estamos reunidos na casa do Senhor, estamos numa reunião de ministério, estamos numa reunião de oração, separamos um tempo para louvar ao Senhor, mas esquecemos que Jesus está ali. Aí entram os embates, entram as diferenças, entram o querer de cada um. Isso é na igreja, isso é no trabalho, isso é em casa, isso é em todo lugar. Essa é a verdade. A Santa Ceia está aqui, ó. Os elementos estão postos. Mas a minha oração é que nós venhamos a nos lembrar que essa Santa Ceia não é apenas uma agenda da igreja, que nós venhamos a nos lembrar que estamos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo. E quando eu falo reunido em nome de Jesus Cristo, deixa lá fora os seus problemas, as suas lutas, os seus medos, os seus conceitos, os seus pensamentos, a sua teologia, a sua filosofia, deixa tudo de lado. Deixa tudo num canto e pensa no amor de Jesus, no seu feito por nós, na nossa redenção, na nossa salvação, nos milagres que Ele aqui já realizou em nossas vidas, nos livramentos que Ele já nos deu. Porque às vezes quando estamos em luta, e quem aqui não está vivendo uma crise nesse momento tão difícil em que o nosso país passa, esquecemos do agir dEle, começamos a nos lamentar. Obviamente, como humanos, a nossa face cai, mas independente da luta,
Eu quero te lembrar que há aqui um Deus que está a nos servir, que está a nos cuidar, que está a mudar tudo. Eu digo mudar tudo, primeiramente nos mudar. Essa data aqui que nós lemos era a data mais importante do calendário religioso de Israel, era a celebração da Páscoa. Eles estavam diante de quem? Do Messias prometido, aquele a quem Simeão e a profetisa Ana foram capazes de olhar e logo ao ver aquela criança, reconhecer quando Jesus ainda era um bebê. Lucas 2, 25, quem puder abrir comigo. Lucas 2, verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, o homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Meu Deus, que coisa linda! Que o Espírito Santo esteja sobre nós aqui nesta tarde. Eu vou repetir para te dar uma chance de você confirmar isso, porque há uma batalha aqui espiritual, há uma guerra, e precisamos abrir a nossa boca e proferir, para que o inimigo escute, para que Deus seja glorificado, seja louvado com a nossa vida. E o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo está sobre nós, o Espírito Santo está sobre a nossa família, o Espírito Santo está sobre a vida desta igreja, o Espírito Santo está sobre a vida do bispo, dos pastores, dos diáconos, dos obreiros, dos líderes desta igreja. Ele está a nos rodear e revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Olha que revelação recebeu esse homem, e movido pelo Espírito Santo foi ao templo. Nós chegamos aqui nesta tarde, não foi porque era vontade nossa, não, porque alguns talvez aqui nem vontade de estar aqui tinham ao sair da sua casa. Se nós viemos aqui nesta tarde, é que Deus fez um rebuliço, é porque o Espírito Santo se moveu e te trouxe até aqui porque queria falar com você. Como eu já disse, havia da tua parte uma expectativa, mas se você até aqui chegou é porque você foi movido pelo Espírito Santo de Deus. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Eu estava aqui neste louvor agora, e de repente eu comecei a chorar. Mas por quê? Porque talvez eu esteja vivendo alguma luta, uma tribulação, um problema. Talvez sim, mas não foi um choro de lamento. Eu senti que era o Espírito Santo a me tocar, a me tranquilizar, a falar comigo, falar intimamente, falar só quando, de um jeito que só quando nós realmente abrimos o coração para ouvir a vontade dEle. Então não perca esta oportunidade que Deus nesta tarde nos dá, de ouvir a sua voz, de saber que Ele está a ouvir o seu lamento. Você está doente? Ele está a te ouvir. Ele sabe do que você precisa. Ele tem a cura para te dar. Você está desempregado, talvez sem recursos, preocupado, atribulado, se sentindo desonrado talvez. Que em nome de Jesus, da palavra do Senhor nesta tarde, haja uma mudança em Cristo Jesus. Porque é isso que Ele quer fazer. Sabe as lutas da tua casa? Sabe os projetos que não aconteceram ainda? Eles vão acontecer em nome de Jesus, porque é Ele que está a cuidar disso. Claro, se você
entender a vontade dEle e louvar a Ele, como diz aqui a palavra de Deus. E Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha que coisa linda, os meus olhos. Agora a pergunta que eu faço a você: será que você já viu essa salvação de Deus na sua vida? Já houve realmente um momento da sua vida no qual você tenha falado assim: Senhor, obrigado, já basta, entendi porque eu existo, entendi porque eu estou nesta família, já entendi porque faço parte desta igreja, já entendi porque o Senhor tem me dado projetos, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Se você ainda não viu isso, não sentiu isso, peça isso a Ele nesta tarde, diante da tua ceia, da tua mesa, um manjar que Deus nos oferece nesta tarde, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Repita isso comigo: porque os meus olhos já viram a tua salvação. E quando eu falo os olhos, não significa que você vá ver Jesus aqui, não, mas vai sentir o Espírito Santo dele. Os teus olhos mudarão, até a tua forma de ver as coisas, as pessoas. Verso 31, a qual preparaste diante de todos os povos. E olha que coisa interessante Deus vai falar aqui agora: luz para revelação aos gentios. O que Deus está querendo nos dizer com a palavra pregada nesta manhã e pregada agora à tarde? O bispo falou sobre sal, falou sobre luz, falou sobre vida com Jesus. E o que a palavra agora vem nos repetir, para nos confirmar nesta tarde, diante desta ceia, é que sejamos luz. Luz para a revelação do sobrenatural, do espiritual, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela, sobre os nossos amigos, sobre os nossos colegas do trabalho. Que nós sejamos luz. E por que isso? Para que então ser luz, pastor? Para a glória de Deus e do povo de Israel. E no verso 37 vai dizer assim: esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Ou seja, a viúva de 84 anos. Busca profunda. E o que Deus está me falando aqui nesse momento é que precisamos buscar ainda mais, vencer as barreiras, as dificuldades, os impedimentos, vencer e adorá-lo noite e dia, como diz aqui a palavra do Senhor. Adorá-lo com jejuns, adorar com oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos. Será que você tem falado a respeito deste menino Jesus Cristo? Eu não digo abrir a sua boca, mas falado com a sua vida, falado com a sua dedicação em relação ao reino, falado sobre Jesus com os teus atos. E o final do verso ainda vai dizer que falavam a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ou seja, na tua casa há alguém que está para se render ainda, e Deus quer usar a sua vida, no seu trabalho, lá no teu local de trabalho. Deus quer usar a sua vida para que alguém se renda ao Senhor. Deus quer usar o seu testemunho. Deus quer usar aquilo que Ele fez na sua vida para mudar outras pessoas. Eu creio que nesta quarta aqui, com o irmão Fábio, a vida dele tocará sobre pessoas. E eu já estou orando por isso. Esteja orando, esteja aqui
clamando para que o seu convidado seja tocado pelo Espírito Santo, seja convencido pelo Senhor, através do que Deus fez na vida dele, porque haverão pessoas aqui com sede dessa redenção. Esta mesma cegueira e insensibilidade espiritual que estes homens aqui desse povo tinham a respeito de Jesus, ainda domina a vida de muitos, e não apenas das pessoas que estão lá fora, mas também de cristãos. Isso é para nos fazer pensar. Há momentos da nossa vida que nós não somos capazes de perceber que o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus, está a falar conosco. E o meu pedido a Deus é que isso mude dentro do nosso coração nesta tarde. Há pessoas que ainda não são capazes de perceber o que o diabo tem feito para destruir a igreja, as famílias. Mas há um alerta de Deus. Há uma igreja a pregar a tua palavra. Há uma igreja aqui no qual separou aqui este tempo para falar de algo importantíssimo. Há pessoas que estão pisando aqui nos átrios do Senhor, na casa do Senhor. Há pessoas aqui nesta tarde que estão, apesar de estarem aqui, estão distante, ou seja, longe do altar de Deus. E esta é a chance que Deus nos proporciona nesta tarde de mudar isso e passarmos a adorá-lo como lhe é merecido, ou seja, adorá-lo em espírito e em verdade. Mas o que é isso, pastor? Adorar em espírito e em verdade. Entendo eu que adorar ao Senhor em espírito e em verdade é se entregar totalmente àquilo que Deus está falando, é se entregar a sua vida, entregar o que é seu ao Senhor nosso Deus, Senhor esse que tem cuidado de nós. Eu creio que estamos vivendo nesse tempo o cumprimento dessa profecia. Dizemos que cremos em Jesus. Eu creio que não há ninguém aqui que está sentado que não diga isso. Todos nós dizemos, por onde passamos, mas com os nossos atos desprezamos o Teu Espírito Santo. Com a nossa fala, com a nossa falta de submissão, com os nossos pecados, escolhas e aceitações no nosso trabalho, na nossa vida financeira, dizemos exatamente a Deus ao contrário daquilo que estamos proferindo. Por isso que Deus me direcionou a pregar esta palavra, entendendo eu que há uma chance dos céus colocada sobre a sua vida nesta tarde, em nome de Jesus. O problema é que confiamos na nossa natureza caída, confiamos em nós e deixamos de dar ouvidos à palavra de Deus. Precisamos ouvir mais a Ele, precisamos buscá-lo mais, precisamos parar de reclamar talvez de alguma coisa na igreja e estar mais em comunhão. Eu não aceito mais estar aqui a falar sobre a torre de oração, não acredito que seja necessário. Estamos há meses nessa proposta, nesta campanha, nessa caminhada, mostrando à igreja o quão é importante nós separarmos e nos unirmos para orar, para enfrentar os desafios da vida, mas parece que a igreja não entende. Tem dias que há lá meia dúzia,
Meu Deus, já vem o pastor falar sobre isso, mas não tem como falar de uma outra coisa se não, sabe, não vermos algo diferente. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo toque nas vidas que aqui estão, na igreja de Cristo que aqui se encontra, e que haja uma real mudança em nome de Jesus, antes de nos alimentarmos da presença do Senhor aqui nesta tarde. Há homens aqui que precisam mudar de vidas. Há maridos aqui que precisam tomar decisões. Há esposas aqui que precisam mudar de postura na sua casa, diante da sua família. Há filhos aqui que precisam ouvir mais os seus pais. Há pais aqui que precisam mudar em relação ao seu relacionamento com filhos. E que isso aconteça em nome de Jesus. Ouçam a voz de Deus enquanto se há tempo. Ouçam aquilo que o Senhor quer fazer. Achamos que já sabemos de tudo. Quanto mais tempo de conversão, de cristianismo, de igreja temos, achamos que já sabemos de tudo e não mais precisamos ouvir a voz do Mestre. E o Mestre quem é? O bispo, os pastores, é os diáconos, é os líderes? Não. É a voz do Senhor que é pregada através deste altar santo. Uma igreja dominada pelo Espírito Santo a nos servir, a nos falar, a nos moldar, gente. E o meu convite através dessa palavra, de uma reflexão, é que haja isso em nome de Jesus. Gastamos o nosso tempo com tantas futilidades, com tantas coisas. É o celular que nos domina, e isso é algo também que me alcança, igualzinho a você. Temos tempo para a internet, temos tempo para tudo, mas temos sempre uma dificuldade para nos reunirmos em casa, na igreja. E aí vamos nos afastando de Deus cada vez mais, de uma forma que nem percebemos. Temos tempo para tudo, temos as nossas prioridades, mas não dá para vir aos cultos. Eu me lembro de um tempo no qual eu me converti, fui lá para as aulas do batismo, e uma palavra ministrada pelo pastor Haroldo nos dizia o seguinte: você quer passar pelas águas? Então tá bom. Você entende que de manhã uma palavra no qual nós precisamos aqui nos alimentar, receber de Deus, uma palavra mais madura, mas que você tem um compromisso com o Senhor de voltar à noite, ou aqui no caso à tarde, houve um tempo lá também de 2 cultos, de voltar com um convidado, de voltar com uma vida, de voltar com alguém que precisa conhecer ao Senhor nosso Deus. Mas se viemos de manhã, já cumprimos o nosso compromisso com o Senhor? Cumprimos nada. Cumprimos nada. Quando eu preparava esta mensagem, a pergunta que eu senti que Deus fez a mim, e eu acredito que fará a sua vida aqui agora, é: quantas vidas este ano você já trouxe ao Senhor? Quantas pessoas na sua parentela que se relacionam dia a dia com você foram tocadas por Deus através da sua vida? Quantos? E talvez a maioria aqui dirá que nenhuma. Cumprimos apenas o compromisso. Essa é a verdade. Mas que nesta tarde, em nome de Jesus, nesta noite, saiamos daqui entendendo que a nossa vida é uma vida de prestação de cultos a Deus, de louvor, de honra a Ele.
não esta honra que temos dado, não este louvor que temos entregue, mas uma honra verdadeira ao Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é o Santo dos Santos, que é o Jeová Jireh, que é aquele a fazer maravilhas aqui nesta tarde. É neste Deus que eu creio. Às vezes achamos que somos indestrutíveis, invisíveis aos olhos do nosso adversário. Somos não. O diabo está a nos olhar, o inimigo está a te observar, ele sabe exatamente as brechas que você tem aberto na sua vida, e temos que nos lembrar disso. Temos que nos lembrar que somos pó da terra, ou seja, não somos nada. Sem Deus nada somos. Sem Deus nada temos. Sem a presença real de Deus na sua vida, nos teus atos, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, em tudo. Sem Ele, você não tem nada. E eu entendo que assim como Jesus chorou a olhar para Jerusalém, presta atenção no que eu disse, Jesus chorou a olhar para Jerusalém, acredito eu que Ele esteja também chorando hoje, a olhar para a igreja de hoje. E quando eu falo igreja, não falo apenas do Colubandê, eu falo das igrejas, eu falo das vidas que aqui estão. Não preciso nem falar, né, dos líderes e pastores que temos aí visto nas TVs, fazendo comércio da palavra do Senhor nosso Deus. Homens, maridos falhos que têm sido infiéis à sua esposa, e agora também isso se tornou muito comum também nas esposas, nas mulheres. Pais que têm desprezado os seus filhos pelas lutas que eles estão vivendo, filhos se sentindo órfãos, apesar da viva existência do seu pai, parece que ele não está ali. A pergunta que eu creio que Deus esteja fazendo aqui nesta noite é: cadê? Aonde andam os meus servos, os meus filhos? Aonde andam as servas do Senhor? Cadê a igreja? Cadê a igreja a trabalhar lá fora? Cadê o teu envolvimento com o ministério? Dizemos, louvamos, cantamos, né? Melhor dizendo, que amamos ao próximo, mas será que realmente amamos? Estava eu reunido com um grupo de homens e veio para próximo de nós um homem necessitado, desempregado, vivendo lutas dificílimas. Quando eu olhei para o lado só tinha eu mais um, os outros só foram embora. Por quê? Não, ele vai chegar, ele vai pedir, ele vai... Dizemos que amamos o próximo, mas será que amamos verdadeiramente? Onde andam aqueles que amam a Deus acima das suas fraquezas, do seu pecado, dos seus prazeres? Onde está a igreja que Deus nos deixou biblicamente a profecia de que o Senhor está a vir nos buscar? E às vezes esquecemos isso. O Senhor, Ele vai nos buscar. Ele está por vir. Não sabemos quando, não sabemos o tempo, mas Ele está aqui a vir a buscar a sua igreja. E quando nós nos assentamos aqui nesta noite ao redor da mesa para celebrarmos então assim a santa ceia do Senhor, antes de qualquer coisa o que devemos fazer é nos avaliar, é nos submeter nesta tarde a um
questionamento em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida. Comece a perguntar a Deus: Deus, aonde eu preciso mudar, aonde eu quero ser melhor, aonde eu preciso ser melhor. Porque senão esse alimento, esses elementos serão, meu Deus, apenas pão e suco de uva. Mas a vontade do Senhor é que não seja assim. A vontade de Deus é que nós não venhamos a cometer o mesmo erro em que os judeus aqui estavam cometendo neste templo, quando por ocasião da celebração da Páscoa, celebração anual, aqui eles esbarraram em Jesus, eles esbarraram, mas não ouviram como Ele verdadeiramente é. E eu não quero esbarrar em Jesus, eu quero vê-lo face a face na minha vida, eu quero tê-lo em todos os meus procederes. Tudo que eu vier a fazer, eu quero ter o Jesus Cristo no qual é pregado na vida dessa igreja. Que não seja mais o André, que não seja mais você, mas que seja Jesus Cristo através de você. Ou seja, sejamos canais de bênção. Que haja aqui uma reflexão real, um reconhecimento, e que possamos fazer diferente deste povo, que não o viu como ele verdadeiramente era. Que não sejamos assim, que venhamos a entender e a olhar e ver ele como um Filho de Deus, Filho de Deus Todo-Poderoso, o Verbo vivo, o Verbo encarnado, que habitava ali entre eles e que habita aqui nesta tarde entre nós. E eu vou repetir para que você possa entender e confirmar: Verbo vivo, Verbo encarnado e que está aqui entre nós. Ele está aqui a nos servir. Os diáconos, os obreiros prepararão o serviço e servirão vocês. Mas na verdade quem está a servir aqui é Cristo Jesus, a servir a sua vida. Mas antes dele servir, precisamos servi-lo de forma verdadeira, ampla, de forma total. E basta um pedido de perdão, Senhor, basta uma atitude de mudança, basta um reconhecimento do santo, santo, santo que Ele é. E você sairá daqui diferente de como você entrou. Isso chama-se milagre. Isso chama-se toque do Senhor. Eu tenho orado para que esta igreja seja resposta para este bairro. Eu tenho orado para que eu seja resposta à minha parentela. Eu tenho orado para que você seja resposta aos teus familiares, resposta de Deus, para que pessoas venham entregar a sua vida ao Senhor Jesus e serem libertas de todo mal, de todo pecado, libertas das mãos do diabo. Isso através de você. Mas para isso você precisa abrir a sua boca e começar a dizer: me limpa, Deus, limpa a minha vida, limpa as águas, Deus, pede isso a Ele, limpa as fontes de águas vivas. Comece a pedir: Senhor, limpa o meu corpo, a minha mente, o meu coração, a minha casa, a minha família. Espírito Santo de Deus, remove todo o mal, remove toda a tribulação, toda a discussão, todo espírito de contenda, retira em nome de Jesus da minha casa. É esse Deus que pode fazer isso, porque se dependermos de nós, não vamos conseguir. Espírito de vida, peça isso a Deus.
Peça isso, Senhor, tudo que foi poluído na minha vida, através de mim ou de outros, toda má intenção maligna, toda contrariedade, todo trabalho feito, toda malignidade contra a minha casa, até aquelas que eu não sei, diga isso a Ele: Senhor, seja agora removida em nome de Jesus. Há uma batalha espiritual para tentar te fazer desistir, para te tirar da casa de Deus, para te desanimar nos teus projetos, para te fazer desistir da tua família, para te fazer desistir dos teus sonhos. Há uma batalha, mas que nesta tarde venha sobre a sua vida o consolo, o conforto, a boa mão, o carinho, a consolação divina dos céus. Em nome de Jesus, visita a casa de cada um aqui, Deus. Que o Teu Espírito Santo visite lá as contendas, a parentela. Vá lá no familiar que está lá no leito do hospital, Pai. Fala, toca, cura. Liberta, Deus. Liberta-nos de todo mal. Liberta-nos dos erros cometidos. Pede isso a Deus. Seja limpo em nome de Jesus. Seja limpo em nome de Jesus. A ceia está sendo servida. A santa ceia, os elementos. Isto é algo precioso, maravilhoso, grandioso, um privilégio poder estar aqui na casa do Senhor. Talvez alguns anos atrás estivessem no meio da podridão, da lama, mas estão aqui, foram libertos, foram resgatados para o Senhor. Comece a pedir, Deus, que flua o Teu rio sobre a minha vida. Pede isso ao Senhor. O Teu rio de glória, para que você possa impactar aqueles que te rodeiam. Isso foi pregado também aqui nesta manhã. Resumindo esta mensagem aqui, o que eu estou querendo por parte do Senhor falar à igreja, é que você não abra mão, não abra mais mão daquilo que Deus te deu. Talvez haja alguém na tua casa que tenha aberto mão de estar aqui hoje, talvez a sua esposa, talvez o seu marido, talvez os seus filhos, talvez os seus pais. Mas não se esqueça que Deus está também a cuidar deles. Não se esqueça daquilo que Jesus fez a sua vida e a vida deles. Foi por você que Ele se entregou, foi por você que Ele morreu, foi por você que o Teu sangue está sobre nós aqui nesta noite. E precisamos nos lembrar disso, ou seja, precisamos reconhecer que nesta noite venhamos a tomar uma atitude de mudança em nome de Jesus. Nos reunirmos mais em congregação, porque a palavra de Deus assim nos recomenda, principalmente nos dias difíceis, nos dias do fim. Precisamos viver mais aquele louvor que tanto louvamos, dizendo: como a corça suspira pelas correntes de águas. Meu Deus, que venhamos suspirar, clamar, querer fechar os nossos olhos e parar de pedir e sentir Jesus Cristo. Sinta Ele agora, sinta Ele se movendo, sinta Ele agindo. É noite de se reconciliar com Ele. Mas pastor, eu não estava brigado com Jesus. Mas talvez você estivesse distante dEle. Talvez você estivesse, pelos problemas que está vivendo, frio. Talvez você tenha chegado à casa do Senhor aqui querendo desistir da sua vida com Deus, querendo desistir do seu relacionamento, dessa comunhão, desta congregação. Talvez você tenha saído da sua casa querendo desistir da sua família,
Talvez hajam alguns aqui que não enxergam mais possibilidades de realização de sonhos. Eu não sei qual é a sua situação, mas esses elementos que estão sobre a sua mão é algo grandioso demais para tentarmos nos expressar em palavras. É algo sobrenatural, é um presente do Senhor, porque Ele está a agir aqui, e podemos sentir isso de forma espiritual.